Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática. Hoje com o nosso segundo conteúdo da terceira unidade ou terceiro trimestre, né? A gente começou a falar um pouquinho sobre divisibilidade e múltiplos, né? Aquilo ali já faz parte do conteúdo de terceira unidade, tudo bem? E agora a gente dá prosseguimento aqui com o conteúdo de números primos. Bem, antes de falar um pouquinho então sobre números primos, eu preciso mostrar a vocês como ficou dividida essa unidade que passou, né? A segunda unidade, o segundo trimestre. Então, só para relembrar, vocês vão receber a nota ainda, provavelmente essa semana, no mais tardar na outra. Se eu não me engano, até sexta-feira vocês recebem, né? Ficou dividido mais ou menos assim. Eu já havia conversado isso aqui com vocês logo no início da unidade. Eu só estou relembrando aqui para quando vocês receberem as notas, vocês não se perderem, né, diante ali da quantidade de notas que a gente tem ali, tá bom? Então o que a gente fez? Na unidade a gente fez apenas uma avaliação sistematizada, que é a chamada avaliação à prova, né? Exercícios, a soma de todos os exercícios, você tem um total de 2 pontos. E aqui eu preciso destacar o seguinte: você tem que ter feito todos os exercícios, né? A questão do atraso também eu levo em consideração. Então, assim, quem entregou atrasado, obviamente que não recebe a pontuação por completo, né? Isso é óbvio, né? Aí a gente finalizou a unidade com uma autoavaliação no total de 1 ponto, que é aquele formuláriozinho onde vocês preenchem se avaliando, né? Então, assim, eu fiz todas as atividades, então mereço tantos décimos, certo? A qualitativa, esse aqui já é o papel do professor, então eu vou avaliar vocês, também tem um ponto aqui baseado em exercícios, em atividades diversificadas, em participação nas lives, tudo bem? Aí mais 2 atividades diversificadas. Cada atividade dessa valeu 1,5 ponto. E aí a gente totaliza aqui, a gente fecha aqui os nossos 10 pontos da unidade, da segunda unidade, tá bom? Eu ainda não tenho a programação da terceira ainda. Estou pensando aqui como a gente vai fazer essa terceira unidade. Mas assim que eu tiver, eu passo para vocês. Certo, então bora lá. Você já viu que alguns números têm vários divisores. Veja, por exemplo, os divisores naturais de 32. Então, olha só, a gente viu no conteúdo da aula passada o que são divisores, certo? Então você tem aqui, ó, os divisores de 32. 32 divide por 1, divide. Divide por 2, sim, por 4, 8, 16 e por ele mesmo que é 32. Então, esse número 32, ele possui vários divisores, tá bom? A gente já viu isso na aula passada, certo? Mas será que todos os números têm vários divisores, né? E aí a gente chega na conclusão agora do que é número primo, tá bom? Há números naturais maiores que 1 que têm apenas 2 divisores. Então, basicamente, crianças, o conceito de números primos é isso aqui, ó, aquele número que vai possuir apenas 2 divisores. Quais são esses divisores, professor? É isso que a gente vai ver aqui agora, ó, o número 1 e o próprio número. Então, quando você encontrar um número qualquer, mas você só vai conseguir encontrar 2 divisores para aquele número, que é o número 1, né, que são, na verdade, o número 1 e o próprio número, a gente vai chamar esses números de números primos. Como assim, professor? Não entendi. Vou mostrar agora. Ó. Por exemplo, se eu escolhesse aqui o número 2, aí eu vou pedir a vocês que mostrem para mim aqui a quantidade de divisores que tem o número 2. Então você vai lá, ó, 2 divide por 1, né? Divide por 1 e 2 divide por ele mesmo, por 2, certo? 2 por 1 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Mais um exemplo então, o 5. O 5 divide por quanto? Ó, o 5 divide por 1, que dá 5. Né? Divide por 2, professor? Não, né? A gente já viu os critérios de divisibilidade por 2 tem que ser par, e 5 é ímpar, né? Por 3 também não dá, por 4 também não, e o 5 então só vai dividir por 5, ou seja, por ele mesmo, que vai dar 1, certo? Então, esses 3 exemplos aqui, o 2, o 5 e o 11, são números que a gente conhece na matemática como números primos. Por quê? Porque só vai dividir por 1 e por ele mesmo. Então, toda vez que você encontrar algum número que divide apenas por 1 e por ele mesmo, a gente tem essa denominação na matemática chamados de números primos. Aqueles números que não são primos, tem outros nomes também que são exatamente os números compostos. Então, por exemplo, o 32 que a gente citou aqui acima é um número composto, tá bom? Então, todo número que não é primo, ele é composto. Lembra lá um pouquinho de Rose na disciplina de português, tá bom? Então, primos divide por 1 e por ele mesmo. Composto são os outros números, né, que não são primos. Bem fácil, né?
E aí essa característica que vocês acabaram de perceber aqui nos números primos, né, já era conhecido desde a antiguidade. O matemático Eratóstenes elaborou um método para organizar os primeiros primos da sequência dos números naturais. Esse método ficou conhecido como crivo de Eratóstenes, certo? Então, quando vocês ouvirem falar aqui desse crivo, é exatamente isso aqui que eu vou mostrar agora. O que ele fez, crianças? Observa só. Ele escreveu aqui, então, os números de 1 a 50. Aqui, ó, os números naturais, né? De 1 até 50. Primeiro, ele eliminou 1. Tá vendo que está fora aqui, né? O 1 que estava aqui, ó, eliminou. Tá bom? Por quê? Porque o 1 não entra como número primo, tá bom? Por que, professor, não entra? Porque a regra é o quê? Tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. E, na verdade, o 1 só tem um divisor. A gente falou que tem que ter dois divisores, né? O 1 só tem ele mesmo, né? Que é o 1, que é o único divisor. Tá bom? Então, ele eliminou 1. Aí, na seguida, na sequência, né? Ele fez o quê? Eliminou os múltiplos de 2. Então, ele pegou ali, ó, 4... Pegou o 6, pegou o 8, pegou o 10. Deixou o 2, tá bom? Porque o 2 é primo, tá certo? Mas os múltiplos não, certo? Então eliminou. Depois eliminou o quê? Os múltiplos de 3. Deixou o 3 porque o 3 também é primo e foi eliminando aqui, né? Os múltiplos de 3. Então 6, 9, 12, 15 e assim por diante, certo? Por fim, eliminou também os múltiplos de 5 e os múltiplos de 7. Então tirou o 15, como já havia tirado, né? O 20, por exemplo, o 21, né? Estava aqui. Então, ele foi tirando esses múltiplos aqui. Aqui já aparece o 21 aqui, tirado desde antes, né? Então, tirou. E aí, esses números que restaram aqui, ó, são exatamente os números compreendidos entre 1 e 50, que são exatamente números primos. Então, você tem aqui o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante, tá bom? Então, quando a gente falar de crivo de Eratóstenes, é exatamente isso aqui, é um método que ele utilizou para organizar ali os números primos entre 1 e 50. Uma característica dos números compostos é que sempre podem ser escritos como um produto de números primos. Como assim, professor? Observa só, 46. 46 é um número composto, tá bom? Se fosse primo, ele só ia dividir por 1 e por 46. Mas não, a gente consegue dividir por outros, né? Por exemplo, o 2 a gente consegue dividir. Então ele já não é primo. Mas eu consigo escrever esse 46 como uma multiplicação de dois números primos. Então você está aqui, ó, 2 vezes 23. O 2 é primo e o 23 também é primo. Da mesma forma que o 60 eu consigo escrever como uma multiplicação de alguns números primos. Posso fazer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, certo? 75 a mesma coisa e o 39 também a mesma coisa. Então, aqueles números que não são primos, ou seja, aqueles números que são compostos, a gente consegue escrever como um produto, uma multiplicação de números primos. E aí eu tenho algumas observações aqui, ó. O número 1 não é primo nem composto, pois tem apenas um divisor, que é o próprio 1, como eu já havia falado para vocês anteriormente, certo? E não pode ser escrito como produto de números primos, tá bom? Então, o 1, ele é aquele número que não se encaixa nem no primo e nem no composto. Ok, crianças? Segunda observação, então aqui, ó. O número 0 não é primo nem composto, pois tem infinitos divisores. Como assim, professor? Porque eu posso pegar o 0 e dividir por 1. Vai dar o quê? 0. Eu posso pegar o 0 e dividir por 2. Vai dar o quê? 0 também. Posso pegar o 0 e dividir por 3. Vai dar 0. Tá bom? Então, ele tem infinitos divisores. E não pode ser escrito como produto de números primos. Tá bom? Você não consegue escrever o 0, né, multiplicando apenas números primos. Ok? Então, essas pequenas observações aqui são importantes dentro do nosso conteúdo de números primos. E aí a gente vai aprender que essa multiplicação, né, de fatores primos, como a gente viu aqui anteriormente, tem uma nomenclatura que a gente conhece como processo das fatorações sucessivas. Tem esse processo aqui e tem esse próximo aqui, ó, que é o processo das divisões sucessivas. Vamos entender o que significa cada um. Então, temos um pequeno exemplo aqui. Renato, Luana e Ricardo. Ricardo é o próximo, tá bom? Fizeram a decomposição do número 60 em fatores primos. Então, o que é que Renato pensou? Ó, Renato pegou aqui. Eu posso escrever o 60 como a multiplicação de 12 vezes 5. Posso, né? Aí você vai pensar, ah, professor, mas o 12 não é primo. Certo? Mas calma que ele não terminou ainda. Certo? Ele continua, ó. Eu posso escrever o 12 como 2 vezes 6.
Ah, professor, ainda não posso dizer que é primo porque o 6 não é primo. Perfeito. Então eu vou pegar o 6, ó, e escrever como 2 vezes 3, que é 6, né? Perceba que o resto eu estou repetindo, ó, o 2 e o 5 eu estou repetindo. E aí eu chego na seguinte conclusão, ó. Perceba que aqui eu tenho, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, e ele pegou esse 2 vezes 2 e colocou o quê? Em forma de potência. Ficou 2 elevado a 2. Eu poderia ter parado aqui, ó. Posso parar aqui, né? Perceba que aqui agora eu só tenho números primos, tá bom? Ou então, para resumir um pouquinho mais, eu posso deixar em forma de potência, que seria o 2 elevado a 2, por causa dessa multiplicação aqui de 2 vezes 2, né? Vezes 3 vezes 5. Então eu acabei de chegar aqui, ó, certo? Números primos, né? Numa decomposição, numa fatoração de números primos, tá bom? Agora vamos entender o que fez Luana. Inicialmente, Renato pensou 12 vezes 5 para dar 60. Luana não, Luana pensou 2 vezes 30, que também dá 60. Mas o 30 não é número primo. Então o que ela fez? Ela escreveu 30 como 5 vezes 6. Ainda continua o 6, ainda que não é número primo. Então ela escreveu 6 como 2 vezes 3. E aí perceba que eles chegaram aqui, ó, no mesmo resultado final ali, na mesma decomposição, né? No mesmo processo de fatoração. Tudo bem? Então, ó, 2 vezes 5 vezes 2 vezes 3. Perceba que só está trocado, né, alterado aqui, a ordem. Mas a gente pode escrever da mesma forma, ó, 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. Tá bom? Esse processo aqui é o que a gente conhece como processo das fatorações sucessivas. Então você vai dividindo aquele número, né, o 60 ali, até chegar no finalzinho ali, onde você só de fato vai encontrar números primos, tá bom? Mas perceba que durante o processo você pode encontrar aqui alguns números que não são primos, os números compostos, tudo bem? Já no processo das divisões sucessivas, que é o que Ricardo fez aqui agora, observa só. O que Ricardo fez? Eu vou pegar o 60, ele falou, né? E vou dividir pelo menor primo que eu tenho, que é o 2. Então, ele pegou o 60 e começou pelo menor. Quem é o menor? É 2. Divido pelo 2. Quando eu fizer esse tipo de processo aqui, pessoal, a gente vai passar, ó, a gente vai pegar o número que a gente quer, que é o 60, vai passar esse traço aqui, né? E vai colocar aqui os divisores aqui do lado, tá bom? Então, eu peguei o 60, divido por 2. 60 por 2 dá quanto? 30. Tá aqui. Eu consigo dividir 30 por 2 ainda? Consigo. Então eu pego 30 e divido por 2. Vai dar quanto? 15. Consigo dividir o 15 por 2? Não, né? Mas eu consigo dividir por quanto? Qual é o próximo número primo depois do 2? O 3. E eu consigo dividir 15 por 3? Consigo. Então vou dividir por 3, ó. 15 por 3 deu 5. 5 eu divido por 3? Não. Então eu penso no próximo número primo depois do 3. O 4 não é primo, então eu pulo para o 5. Né? Então eu faço 5 dividido por 5, dá 1, e aqui a gente termina a nossa divisão. Olha o que eu tenho aqui agora, ó. Aqui, desses divisores que eu escolhi aqui, ó. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que basicamente foi o que os colegas encontraram anteriormente. Eu posso escrever então como 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Que é a mesma coisa que a gente viu anteriormente. Perceba que esse processo aqui, ele já não utiliza números compostos, ele já vai direto nos números primos e que normalmente é o que a gente mais usa, tá bom? Então é um processo mais rápido, um processo mais fácil do que o processo anterior, mas se de repente alguém preferir fazer pelo anterior, eu acho que dá mais trabalho, mas pode ficar à vontade para fazer, tudo bem? Bem, crianças, então por hoje a gente para por aqui. A gente vai ficar só nesse conceito de números primos, com um processo, né, de decomposição, como a gente viu ali, de fatoração, como a gente viu anteriormente, certo? Mas o que vocês vão perceber? Durante a semana, eu pedi a Cleide que a gente tivesse aqui, marcasse 2 aulas gravadas, como a gente está fazendo aqui hoje. Ou seja, esse exercício vai ficar para a próxima segunda-feira, tá bom? Então vocês terão exercícios hoje, certo? Na próxima aula, que se eu não me engano é na quinta-feira também, né? Vocês terão outros exercícios e a gente vai corrigir os exercícios dessas 2 aulas na próxima segunda. Então, a gente não vai ter live essa semana, tá bom? Apenas aulas gravadas. Por que eu fiz isso? Porque se eu gravasse essa aula hoje, já com os exercícios, vocês teriam que responder esses exercícios até a quinta-feira, né? Então teria aí 2 dias apenas, né? Menos de 2 dias, para que vocês respondessem esses exercícios. Então eu preferi deixar um tempinho a mais, tá bom? Para que vocês passassem pelo menos o final de semana também. Vai que vocês não consigam responder agora, né? Então, na segunda-feira eu cobro esses exercícios de vocês, mas lembre-se que serão 2 exercícios, o de hoje e o da próxima videoaula gravada que vai acontecer na quinta-feira, tá bom? O que eu tenho para hoje aqui então? Página 136, as questões
4 e 6. E na página 138, questões 3, 6 e 8. Detalhe que na questão 3 eu quero apenas essas letras aqui, tá bom? Então não precisa fazer tudo não, faça só A, B, C, D e E. Ok, meus amores? Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido. A gente fica por aqui. Até a próxima videoaula. Beijo para vocês. Tchau, tchau.